Olá, estou chegando aqui na tela da Band com mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. No programa de hoje eu vou conversar com o subcoordenador do PROCON aqui do Rio Grande do Norte, Oberdan Medeiros. Vamos falar aí sobre muitas práticas abusivas que estão acontecendo aí por entidades, ou seja, por instituições de ensino nesse início de ano letivo. O Entrevista Coletiva está no ar. De volta com a Entrevista Coletiva, eu já recebo aqui nos estúdios da Band o subcoordenador do PROCON aqui do Rio Grande do Norte, Oberdan Medeiros. Oberdan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos assistem. É sempre uma satisfação falar com vocês sobre matéria de interesse coletivo, que no caso agora é direito do consumidor, especialmente nesse período de grande fluxo, né? Os pais buscando as instituições para fazer matrículas e comprando material escolar. Então, nós temos uma atenção especial nesses períodos. Vamos falar bastante das instituições de ensino, mas antes disso, você tocou no assunto de material escolar. Hoje a gente tem já um leque aí de opções de livrarias, de comércio que trabalham com isso. Em que o consumidor tem que estar atento nesse momento? Em relação a material escolar, uma dica que é valiosíssima e que é reincidente às práticas infrativas dessas instituições de ensino, que é o fato de cobrar material de uso coletivo. É vedado pela legislação consumerista vigente a cobrança ao pai ou ao responsável financeiro de material de uso coletivo. E o que é esse material de uso coletivo? Material que não vai ser utilizado para a finalidade individual do processo de ensino-aprendizagem daquele filho, daquele estudante. Por exemplo, material de higiene pessoal, papel higiênico, materiais de escritório, de papelaria, como, por exemplo, clipe, grampo, grampeador, durex, barbante, algodão. Esse tipo de material que tem uma finalidade coletiva é extremamente vedada pela legislação consumerista vigente. O que se pode cobrar a título de material escolar é somente aquele material que é indispensável ao processo de ensino-aprendizagem do filho, do estudante, para aquele ano letivo. Fora isso, não se pode cobrar esses materiais que têm um viés coletivo de utilidade. E às vezes a instituição de ensino, ela direciona. Ela diz que aquele livro, aquela apostila, ela tem que ser comprada ou diretamente na escola ou em determinada livraria que é indicada pela escola. Essa prática pode? Você tocou num ponto muito sensível, né? É muito corriqueiro chegar ao PROCON esse tipo de demanda quando o consumidor sofre um conflito de consumo porque a instituição está condicionando o pai ou o responsável financeiro daquele estudante a adquirir aquele material didático apenas dentro daquela instituição, ou ele direciona o estabelecimento onde aquele pai ou aquele responsável financeiro vai comprar esse material. Isso é venda casada, fere o artigo 39 do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele não pode condicionar esse pai a comprar esse material didático dentro dessa instituição ou em uma loja ou livraria específica direcionada por ele. Cabe ao pai pesquisar dentro desse mercado de consumo a melhor condição, a melhor proposta, o melhor produto e comprar esse produto onde ele achar que deve dentro desse mercado de consumo, fazendo uso de sua liberdade de consumidor. A única possibilidade que a instituição pode exigir que esse pai ou esse responsável financeiro compre esse material diretamente dele ou de um estabelecimento direcionado por ele é se essa instituição tiver módulo ou apostila exclusiva de material exclusivo produzido por ele próprio ou por aquela determinada instituição que ele vai direcionar, ou em casos de materiais importados. São essas duas exceções. O mesmo vale para a questão do fardamento escolar. Isso é muito comum, a instituição exigir que o pai ou que o responsável financeiro adquira aquele fardamento somente dentro daquela instituição, produzido por ele. E o Código de Defesa veda com veemência esse tipo de prática. A instituição de ensino só pode exigir que esse pai ou esse responsável adquira esse fardamento diretamente nela ou num fornecedor direcionado por ela, se ela tiver patente ou registro desse fardamento. Se ela não tiver registro nem patente, o pai pode mandar confeccionar esse fardamento em qualquer outro local, outro estabelecimento que tenha melhores condições dentro do mercado de consumo. Oberdan, vamos voltar ali para o material, a apostila, por exemplo. Você disse que tudo bem se ele tiver um conteúdo exclusivo e tem que ser comprado lá. Mas digamos que esse conteúdo é o mesmo do ano anterior e eu consiga comprar isso a um aluno que, por exemplo, tem sua apostila ali ainda em bom estado, e isso ocorre muito dentro das escolas. Sim. Que repetem o material
de você querer aproveitar e não comprar lá, compra num preço mais barato. Certo. A escola pode impedir isso? Se esse material ele tiver muito danificado a ponto de comprometer o processo de ensino-aprendizagem daquele estudante, a escola pode banir esse tipo de prática. Mas se não houve mudança considerável no conteúdo programático daquela instituição de ensino e nem houve desgaste desse material a ponto de deixá-lo sem utilidade por parte do estudante que está adquirindo esse material de um segundo estudante, a instituição ela não pode obrigar ao pai a comprar um material didático novo nessas situações. Só se houver comprometimento do conteúdo programático ou da parte utilitária desse material para o uso desse futuro estudante daquela instituição. Há hoje ainda escolas que cobram uma taxa para, como se fosse garantir a vaga do aluno. Isso é bem corriqueiro em algumas instituições. É permitido, não é permitido? Ainda vou complementar mais. A taxa de matrícula não seria uma 14ª mensalidade? Você frisou aí um ponto muito relevante, que é a questão da taxa de reserva de matrícula, se pode, se não pode. Isso é uma pergunta muito recorrente aos boxes de atendimento dos PROCONs. E essa taxa, ela pode ser cobrada. Ela pode ser cobrada por parte da instituição, essa taxa de reserva de matrícula. Porém, tudo que é antecipado a título de pré-matrícula deve ser descontado por parte dessa instituição de ensino através da primeira mensalidade ou da matrícula. Então, se o pai ele optou por pagar uma taxa de reserva de matrícula, isso a lei permite. Porém, a instituição tem o dever de fazer a dedução desse valor que ele pagou a título de taxa de reserva de matrícula na mensalidade do mês subsequente ou na própria matrícula. E se eu Esse valor fiz tem a que ser descontado. reserva e desistir da vaga? Desistência de matrícula. Muita gente também pergunta a respeito disso. Se a instituição pode reter o valor integral dessa matrícula, e isso é vedado pela legislação consumerista vigente, pela lei específica da matéria, que é a Lei 9.870 de 99. Essa lei, ela veda que a instituição possa reter integralmente esse valor a título de matrícula. Se houve uma desistência dessa matrícula antes do início do ano letivo, a instituição ela não pode reter o valor integral. Existe um entendimento jurídico que essa retenção pode variar de 10% a 20%. Então, o pai tem que ficar atento às cláusulas do contrato de prestação de serviço educacional. Exigir que esse contrato conste essa cláusula de cancelamento e saber que, em caso de desistência, ele tem direito à restituição de uma parte desse valor que ele pagou a título de matrícula. Se eu fiz uma reserva de vaga numa determinada escola, paguei por isso, e de repente tem uma desistência, eu posso repassar esta minha reserva para um terceiro ou eu tenho que devolver esta vaga para a instituição? A via de regra, o correto é devolver à instituição, porque a relação jurídica que foi construída foi entre a instituição e quem está contratando. A relação jurídica de consumo está se estabelecendo entre a instituição de ensino e a pessoa que contratou. Se você for repassar, isso aí vale muito do bom senso da instituição, se aceita, se não aceita. Mas lembrando que a instituição, que a relação jurídica que se criou é entre instituição e consumidor, no caso, quem está tentando repassar essa vaga. Então, a instituição não tem a obrigatoriedade de aceitar, até porque muitas têm listas de espera, né? Então, isso aí é bom senso da instituição e no diálogo se construir um entendimento de repasse ou não dessa matrícula. Mas a instituição ela não é obrigada a assegurar a vaga a um terceiro, fora da sua lista de espera. Ela tem que devolver esse valor de matrícula e pode reter um percentual que não pode ultrapassar os 20%, de acordo com o entendimento jurídico recente de tribunais superiores. Ela pode reter um valor de até 20%. E isso tem que constar dentro do contrato de prestação de serviço educacional. Berdão, vamos falar de retenção, mas de documentos. A gente sabe que hoje, por uma situação ou outra, algum estudante pode estar inadimplente com a escola. E há escolas que, de repente, não dão a declaração para que ele possa se matricular em outra escola, não renovam a sua matrícula na mesma instituição, ou até mesmo o histórico escolar do estudante fica ali também bloqueado. Essas três práticas que eu falei, a retenção da declaração, a não renovação da matrícula e a retenção do histórico, são permitidas? De jeito nenhum. A legislação veda com muita veemência esse tipo de conduta. Qualquer tipo de sanção pedagógica aplicada ao estudante que está inadimplente é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei específica da matéria. Então, não se pode
nem reter documentos como histórico escolar, diploma, nem pode aplicar sanção pedagógica como suspensão de prova, suspensão de frequência, exclusão do aluno de atividades extracurriculares por questão de inadimplência. A única possibilidade da instituição acionar o estudante para ter o pagamento, né, restabelecido daquela inadimplência é o fato de não renovar. Ele não é obrigado a renovar o contrato dele, fazer a rematrícula dele para o ano letivo seguinte. Mas o estudante não pode sofrer nenhuma sanção pedagógica, como retenção de documento relevante, como histórico escolar, diploma, ou sanção pedagógica, como suspensão de avaliação, de prova, por inadimplência. Não existe essa possibilidade. A lei veda isso com veemência. Como é que o PROCON do Rio Grande do Norte está atuando para fiscalizar, para garantir esse direito do consumidor? Olha, nós sempre fazemos essa nota técnica, né, porque é um instrumento orientador do consumidor que vai direcionar ao pai ou ao responsável financeiro a tomar uma decisão sensata e de acordo com a lei nesse período de matrícula, nesse período de retorno às aulas de início de ano letivo. Então, a gente faz essa nota técnica e aquilo que o pai observar de prática dessa instituição de ensino, dele estar matriculando seu filho, que vai contra essa nota técnica que o PROCON está lançando, ele pode procurar o PROCON estadual do Rio Grande do Norte, qualquer unidade de atendimento que funciona nas unidades das centrais do cidadão, que nós daremos suporte a esse pai e daremos tratativa ao conflito de consumo. A instituição que descumprir pontos relevantes dessa nota técnica emitida pelo PROCON, ela pode sofrer sanções administrativas elencadas lá no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que varia desde a aplicação de uma multa, baseada no faturamento bruto dos últimos meses da instituição, então é uma multa alta, ou ela ainda pode ter suspensas suas atividades, parcialmente ou integralmente. Então, é uma sanção pesada, então nós primamos pela via da conciliação. Havendo qualquer conflito de consumo dessa natureza, o pai ou o responsável financeiro pode procurar o PROCON através dos canais de atendimento ou através das unidades físicas, que é o mais adequado. Se tiver dúvida em relação à lista de material escolar, leva essa lista. Se tiver algum registro que comprove essa violação desse direito, ele faz esse registro através do celular, através de vídeo, de foto. E nós, do PROCON, estamos à disposição desse pai ou desse responsável financeiro para fazer valer a legislação consumerista vigente e manter o consumidor com o seu direito respeitado aqui no Estado. Fora em Natal, onde é que tem atendimento físico do PROCON? Nós temos em mais 20 unidades espalhadas no interior. Então, muitos interiores aqui do Estado, cidades polos, quase todas têm uma unidade do PROCON estadual. Então, havendo violação desses direitos, os pais podem procurar essas unidades e sempre funcionam dentro das centrais do cidadão. Ou seja, então, onde tem central do cidadão, tem PROCON? A maioria. Pouquíssimas centrais não têm atendimento do PROCON, mas a maioria tem atendimento do PROCON. E as centrais que não têm atendimento de abertura de processo, por exemplo, fazem contato com a sede e nós encaminhamos nesses pontos específicos fiscais para fazer valer o direito do consumidor, onde o atendimento ele não chega presencialmente. Oberdan Medeiros, subcoordenador do PROCON do Rio Grande do Norte, eu queria agradecer sua participação, pedir que você repita os meios digitais, onde também pode ser feita, além do presencial, essa denúncia. Já agradecendo aqui sua participação e tomara aí que a gente esteja ajudando muita gente nesse início de ano letivo contra essas práticas que as instituições podem estar usando. Bom, o consumidor ele pode se utilizar das ferramentas digitais, como, por exemplo, o próprio Instagram do PROCON, né? O PROCON tem esses canais digitais, o Instagram através do direct é um meio do consumidor acessar, ou o canal de denúncias de e-mail, que é atendimentoproconrn@gmail.com.br. O consumidor ele pode formalizar sua denúncia através desses canais, mas o que nós orientamos mesmo é que os consumidores eles procurem o atendimento físico nas unidades, porque estará lá pronto para dar tratativa à sua demanda um técnico especializado em direito do consumidor para resolver essa contenda consumerista. Então, a orientação maior é que, se o consumidor puder, procure uma unidade física de atendimento. Obrigado, Oberdan. Olha, a nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.